Dia 14. Um coração que exige. Nosso orgulho afeta nossa capacidade de perdoar. Pessoas que nos traíram, nos abandonaram ou nos feriram, muitas vezes são repudiadas em nossos corações de maneira muito feroz. Nós as culpamos de modo consciente ou até mesmo inconsciente, exigindo de alguma forma que a dívida moral que possuem conosco seja paga. A maneira como exigimos que a dívida seja paga varia de pessoa para pessoa. Alguns matam os seus ofensores em seus corações e passam a ignorar sua presença, vivendo como se eles não existissem. Outras desprezam explicitamente o que seus ofensores fazem ou dizem, utilizando cada oportunidade que surge para maltratá-los, ofendê-los, falar mal, e isso com palavras de ódio e ironia. Outras ainda vão até as últimas consequências, satisfazendo o desejo interno por vingança, chegando a realmente ferir fisicamente e até a matar e realizar outras ações violentas. A palavra de Deus é clara quanto a este assunto. Não matarás. Êxodo, capítulo 20, verso 13. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, idiota, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, versos 21 e 22. Neste segundo texto, Jesus é explícito para o fato de que se você ofender verbalmente alguém, já é culpado de homicídio, pois no seu coração cometeu assassinato. Embora nos sintamos no direito de falar e fazer o que queremos, de maneira a punir o nosso ofensor, Jesus diz que corremos o risco de ir para o inferno por causa disso. Tais pessoas não percebem que ao realizar qualquer destes julgamentos se tornam tão culpadas quanto os seus ofensores e que por isso também são merecedoras do que escolheram executar contra eles. Pessoas feridas, às vezes, mantêm vivo dentro de si a ofensa
e o ofensor, revivendo continuamente aquilo que aconteceu no passado. Tornam-se prisioneiras de suas dores, bebendo diariamente do veneno da amargura. São escravas do ressentimento, pois sentem repetidamente a ofensa e não conseguem se libertar delas, ou não querem. A cura para esta doença da alma vem em duas etapas imprescindíveis. Primeiro, precisamos retirar do trono do nosso coração o desejo pela vingança e pela justiça própria. Não somos bons juízes e precisamos abrir mão do desejo de julgar aqueles que nos ofenderam. Faz-se necessário conferir o juízo nas mãos daquele que é o único capaz de julgar com sabedoria e imparcialidade, que é Deus. Veja o que a Bíblia diz sobre isto. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Mateus, capítulo 7, versos de 1 a 5. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenado a si mesmo naquilo em que julga, visto que você, que julga, pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme à verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Romanos, capítulo 2, versos de 1 a 5. Para isso, é importante que você ore, entregando a Deus o julgamento sobre cada uma das pessoas que te ofenderam, abrindo mão de seu desejo por justiça própria. Entregue a Deus o seu direito de julgá-las. Faça isso com fé. Apresente este fardo. Renda-o através de oração aos pés de Cristo. Abra mão deste veneno que tem te matado. Não espere sentir-se bem
quanto ao ofensor para começar a orar por isso. Não faça isso pelo seu adversário, mas sim por você mesmo e por Deus. A grande questão por trás da dificuldade em perdoar é a justiça. Confie na justiça divina e entregue o ofensor na mão de Deus. Perdoar significa que a dívida foi passada para o grande juiz e ele pedirá contas. A segunda etapa é onde você perdoa seus ofensores. Deus é enfático sobre o nosso dever de perdoar aqueles que nos ofendem. Jesus falou diversas vezes sobre isso nos evangelhos, assim como os apóstolos. No entanto, perdoar não significa esquecer. Muitas pessoas se acham incapazes de perdoar, pois não conseguem pensar em uma maneira de esquecer o que foi feito contra elas. Perdoar significa declarar que o ofensor não possui mais dívida alguma com você. Significa também decidir não mais exigir que o ofensor pague o que foi feito no passado. A dívida é passada para as mãos de Deus, que cobrará com sabedoria ou perdoará com misericórdia, caso haja arrependimento. Às vezes, nos sentimos injustiçados com a ideia de perdoar alguém que nunca nos pediu perdão. Mas é exatamente isso o que devemos fazer para nos libertarmos da ira e da amargura. É o tipo de perdão incondicional que somos desafiados a exercer pela fé, confiando na justiça de Deus e não nas próprias mãos. Veja o que a palavra de Deus diz sobre o perdão. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus, capítulo 18, versos 21 e 22. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está no céu, não perdoará os seus pecados. Marcos, capítulo 11, versos 25 e 26. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses, capítulo 3, verso 13. Nosso perdão não deve ter limites, da mesma maneira que o perdão do Senhor
não se limita para conosco. Se tivesse a leve consciência da quantidade de vezes que pecamos e ofendemos a Deus, sabendo que Ele mesmo assim nos oferece o perdão, ficaríamos envergonhados por não conseguirmos perdoar aqueles que nos ofendem. Lembre-se que a sua dívida perdoada por Deus era infinitamente maior que a dívida que o seu ofensor tem com você. Precisamos confiar naquele que é o juiz verdadeiro e entregar em suas mãos as nossas dores, dívidas emocionais e descansar na sua justiça perfeita. Decidir perdoar, pois o perdão é uma decisão e não um sentimento. Permita que Jesus opere no seu coração, transformando sua decisão em libertação e a libertação em paz de espírito. Somente depois de exercitarmos nosso perdão pela fé é que ele muda nossos sentimentos, transformando-nos de dentro para fora. Abra a porta deste quarto de dores do seu coração e permita que Jesus acenda a luz, abra a janela e limpe os sentimentos mais podres que a cada dia apodrecem mais e mais, infectando todo o resto de sua vida. Deixe que Ele limpe tudo. Muitas vezes, depois de perdoarmos nossos ofensores, somos novamente confrontados com aquele sentimento familiar de angústia e ira, tentando-nos novamente nos amargurarmos pela dor do passado. Mas estes momentos nos lembramos da decisão que tomamos de perdoar, mesmo sem sentir, e novamente entregamos nas mãos de Cristo nosso problema. Lembre-se, quando você perdoar pela fé, está abrindo a porta para Cristo entrar e fazer a limpeza na sua alma. Mas a limpeza leva tempo. Deixe Jesus limpar tudo. Não feche a porta. Lembro-me de uma moça que atendi alguns anos atrás. Ela possuía muitas dores na alma e no corpo. Interessante como as aflições na alma afetam diretamente nosso corpo. Aquela moça possuía muitas dores nos braços e nas mãos, mas os médicos não achavam nada de errado com ela. A psicologia chama estas doenças de psicossomáticas, ou seja, com causas emocionais. Ao conversar com ela, descobri que ela não falava com seu pai há mais de 10 anos. Seu pai havia traído sua mãe e abandonado as duas. Seu sentimento de ira, injustiça e abandono eram tão grandes
que ela estava sendo consumida por aquilo. Sua ira era como um fogo que a consumia por dentro. Deixei que ela expusesse toda a sua dor e diversas vezes, entre lágrimas e soluços, ouvi palavras de profundo ódio e rancor. Confessar tudo o que está guardado já foi um grande passo para ela, que não sabia que estava guardando tanto ódio para com seu pai. Depois, ministrei a ela a necessidade de perdoá-lo, mesmo se ele não merecesse. Ela relutou no início, mas depois aceitou de tomar esta decisão pela fé. Chorou muito enquanto orava, expondo detalhadamente a Deus as falhas de seu pai. E a cada falha declarava que o perdoava e que ele não possuía mais dívida para com ela. Na semana seguinte, ela veio dizer que seu coração estava tão leve que havia decidido ligar para o seu pai. Na minha frente, ela ligou para ele. Fazia mais de 10 anos que eles não conversavam. A conversa foi curta e objetiva, pois ela o chamou a participar da sessão seguinte de aconselhamento comigo na igreja. Na outra semana ele veio, sentou-se na poltrona, olhou silenciosamente para sua filha, que já estava lá, sentada, com várias folhas de papel na sua mão. Eu expliquei a ele que aquele era um momento muito importante e que a intenção não era humilhá-lo, mas ajudar naquilo que Deus estava querendo fazer na vida de sua filha. Ela então começou a ler as falhas e pecados que seu pai havia cometido contra ela e sua mãe, e a dizer que o perdoava de todo o coração. A cada novo item, um novo perdão. Mal ela havia começado a dizer que o perdoava, ele já começou a chorar silenciosamente no seu lugar. Eu via as lágrimas escorrerem copiosamente do seu rosto. No final de toda a listagem de dívidas emocionais que ele tinha para com ela e que sua filha declarava perdoá-lo, ela olhou para ele entre lágrimas e disse: Eu te perdoo, pai. Eu te amo. Sinto muito a sua falta. Os dois em lágrimas e soluços, e eu também nesta hora, se abraçaram por vários minutos, sentindo o toque de Deus na vida deles. E você? Precisa perdoar alguém? Talvez várias pessoas que te magoaram profundamente, ou que te traíram, abandonaram? Se Deus está falando que você precisa perdoar, que tal fazer com a moça cuja história contei acima? Faça uma lista dos pecados
que cometeram contra você, declarando-os em voz alta diante de Deus em oração. Depois, pela fé, perdoe cada uma das pessoas, entregando-as nas mãos do Senhor e descansando nele. Lista do perdão. Faça uma lista como esta e use o espaço que precisar, com o nome da pessoa a perdoar e a ofensa a perdoar. Oração. Pai eterno que estás nos céus, eu perdoo por ter feito comigo. Eu declaro diante do Senhor que ele ou ela não tem mais dívida nenhuma comigo. Eu entrego nas suas mãos de uma vez por todas esta ofensa e confio em ti. Em nome de Jesus. Amém.